Olá! Para quem não conhece o sistema TEF, o sistema TEF é um auditor tributário eletrônico federal. O sistema TEF ele tem como base o cruzamento e a análise das informações que são prestadas nas declarações acessórias, no caso da DIPJ, DCTF, DACOM, PERDECOMP e DIRF, ok? Vou abrir um módulo, farei uma apresentação na prática. Aqui ao lado esquerdo, versão licenciada verificando novas versões. O que significa? Se houver uma atualização, o sistema chama a atenção do usuário que há uma nova versão para o sistema. De fato que o usuário entrará no site www.atef.com.br e fará um download, ou seja, irá baixar novamente o sistema sem a necessidade de digitar nada, ok? Vamos lá. Abro meu sistema, seleciono DCTF DACOM PERDECOMP ou DIPJ DCTF DACOM ou DIRF versus DCTF, ok? Seja qual for a opção, eu farei os cruzamentos com uma rapidez gastando no máximo 10 segundos por cliente. Então, neste caso, vou dar um exemplo de DCTF, DACOM e PERDECOMP. O sistema ele rastreia automaticamente no disco C da sua máquina, ou seja, antes de enviar para a Receita Federal, grava e faz os cruzamentos. Uma vez encontrado, eu avanço, seleciono a empresa. Se eu tivesse mais de duas empresas aqui, apareceriam todas elas para mim, ok? Se não estiver no C da máquina, eu tenho como buscar na rede, ok? Avanço, simplesmente confirmo. Tem uma parametrização que é necessária somente a primeira vez por CNPJ, né, que são esses questionamentos aqui. Uma vez feitos os questionamentos, processo, conforme ratificando o que eu disse, em menos de 10 segundos eu tenho o resultado em tela. Ao lado esquerdo eu tenho um gráfico, a parte azul a parte ok e a vermelha atenção, ou seja, possíveis inconsistências, ok? Nesse caso eu tenho uma inconsistência na compatibilidade do código da receita, dou 2 cliques e abro a inconsistência, ou seja, o relatório da inconsistência. Período de apuração, abril de 2010, grupo do tributo, PIS. Código da receita, que foi lançado pelo contribuinte, 810902, periodicidade mensal. Código da receita exigido, 691201. Código da... Aqui abaixo o relatório diz o seguinte: o código da receita não está compatível com o exigido pela Receita Federal do Brasil, em função de que a opção 3.04 está listada como não na opção 3.3, está listada como não, e da opção 3.5 está listada como não. Está correto? Sim, que é exatamente a parametrizaçãozinha que eu fiz no início, ok? Então, baseado no que eu informei, está incorreto. Data de vencimento com data de recolhimento, compatibilidade do código da receita, valor do principal com valor pago do débito, ok? Demonstrativo do saldo a pagar do débito, ok? PIS, PASEP, regime não cumulativo. Esses são os cruzamentos que a sua equipe faz mensalmente e que demanda de si de um tempo, além de não ter tanta precisão quanto o nosso sistema TEF oferece, com rapidez, agilidade e segurança. E o que é mais legal, evitando o retrabalho, ou seja, evitando as notificações, evitando com que futuramente você pare o seu profissional para refazer um trabalho que já foi entregue nos anos anteriores. Temos os DARFs, que foram lançados, o qual o sistema confronta os DARFs, pode rever os resultados, como pode mudar algo em dados iniciais, ok? Assim funciona o sistema ATEF. Fecho, abro novamente
Seleciono DIPJ versus DCTF. Também ele rastreia o C da minha máquina. Com uma rapidez maior, porque eu dei o caminho de início para ele. Então eu dei o caminho a primeira vez para o sistema. Ele, da segunda vez, ele busca com uma rapidez maior. Avanço, confirmo, ratificando o que eu disse. Ele reconheceu as DACOMs, as DCTF. Tem a parametrização que foi feita, ok? E simplesmente processo. Esse é o tempo gasto da sua equipe na conferência de DIPJ versus DACOM. Ratificando, azul, ok? Vermelho, atenção, ok? Somente testes com alerta. Aqui eu tenho os testes com alerta. Teste interno da DIPJ. Ficha 4, custos de bens e serviços vendidos, ok? Linhas 6 e 31 estão 0. Somado à ficha 5, despesas operacionais, remuneração de dirigentes e conselheiros de administração, R$ 48.200, ok? Aqui diz que deve ser igual a DIPJ ficha 61, rendimento de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular, remuneração de trabalho, 126 mil, diferença encontrada de 77 mil. Precisão, isso o sistema TF traz. Aqui tem o relatório, os valores lançados na ficha 4, custos de bens e serviços vendidos, somado aos valores lançados na ficha 5A, despesas operacionais, não corresponde à soma dos valores lançados na ficha 61, rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular. Está correto? Não, não está correto. Diferença de 77.800 não é uma diferença para valer. DIPJ versus DACOM. Referência. Como você pode ver, o sistema traz cálculo de contribuição para o PIS/PASEP, regime não cumulativo. Ele traz a referência e ele cruza ficha por ficha. Nesse caso, ele cruza a DIPJ internamente, no caso da ficha 6A. Ok? Ele cruza com a DACOM, ficha 7, cálculo da contribuição para o PIS/PASEP. Nesse caso, a diferença encontrada é de R$ 652.095,03. Ok? Ok. Agora, DIPJ versus DCTF. Referência primeiro trimestre. DIPJ ficha 12A, cálculo do imposto de renda pessoa jurídica. No caso, linha 20, imposto de renda a pagar, R$ 162.434,34. Total do imposto de renda, R$ 162.454,34. Deve ser igual a DCTF, valor do débitos e créditos, imposto de renda pessoa jurídica. A ficha está zerada, diferença encontrada, exatamente o valor lançado na ficha acima, que é de R$ 162.454,34. Aqui diz o seguinte: os valores lançados na DIPJ, na ficha 12A, cálculo de imposto de renda sobre o lucro real, pessoa jurídica em geral, não corresponde aos valores lançados na DCTF, ficha de débito e crédito. Ok? Tenho a opção de impressão em todos os cruzamentos. Se eu quiser imprimir, eu simplesmente posso imprimir, ok? E passar, se for no caso mais de uma pessoa que faz as declarações, imprimo a inconsistência e passo para o responsável a fim de retificá-las, ok? Ok, ok. Fecho novamente o sistema. No caso de cruzamento, agora DIRF versus DCTF, ele vai rastrear as DCTF. Ok. Avanço. Encontrou. Avanço. Simplesmente confirmo. Reconheceu automaticamente DCTF da DACOM. Simplesmente processo. Em menos de 10 segundos, cruzando mês a mês, eu tenho o confronto de DIRF versus DCTF, ok? Então, abrirei, aqui está o gráfico, vermelho, muitos alertas, e a parte azul aqui. Abro a inconsistência, mês de janeiro, código 0561,
valor total do mês da DIRF, 1.470,21, e o valor total da DCTF, 587,17. Diferença encontrada, 883,04 centavos. Aqui diz que o valor lançado na DCTF não corresponde aos valores lançados na DIRF. Está correto? Não, não está correto. Passivo de notificação por parte da Receita Federal. Pois bem, com o sistema TEF, você trabalha de forma preventiva, ou seja, antes de enviar suas declarações à futura análise da Receita Federal, faça isso em seu escritório, ok? Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado, estou à disposição, muito obrigado, maiores contatos estará abaixo neste vídeo. Obrigado.